Bem, pessoal, seguinte, vamos começar rapidinho essa aula, porque vai ter muita informação nessa nova parte aqui do nosso módulo 3, que eu vou falar agora sobre números diretamente e inversamente proporcionais. Se você pegar uma prova de tribunais que envolveu matemática, é fato uma questão desse tópico, com toda certeza. Aquela história de, se relaciona de forma diretamente, ou inversamente, ou diretamente e inversamente proporcionais. Muita gente tem dificuldade com isso. Para matar todas as dúvidas sobre isso aqui, eu vou usar só esse vídeo. Só preciso dele. Para matar todas as dúvidas sobre grandezas e números diretamente e inversamente proporcionais. Quer ver? Vamos lá. Olha só. Pessoal, eu estou dividindo em 3 casos. Primeiro, segundo e terceiro caso. Eu vou falar do primeiro caso, quando eu tenho as grandezas se relacionando de forma diretamente proporcional. O segundo, inversamente. No terceiro, com os dois ao mesmo tempo, tanto diretamente como inversamente proporcionais. Fechado? Então vamos lá fazer aqui um resumo teórico bem rápido. Olha, sempre que a questão disser que as grandezas se relacionam de forma diretamente proporcionais, como é que eu transformo o enunciado para uma equação? Você vai lembrar desse truque. Diretamente proporcionais. Diretamente começa com D. O D é a mesma letra que começa a operação de divisão. Diretamente, divisão. Quando você lembra que é divisão, o truque. O A vai ser dividido por C e o B vai ser dividido por D. Pronto. Está aqui o pontapé para tu resolver a tua questão e não ter mais a menor dificuldade. Diretamente divide. A divide por C, assim como o B divide por D. Pronto. Calma, daqui a pouco você vai entender mais, deixar de forma mais clara quando for para valores numéricos. Bem, A e B se relacionam com C e D de forma inversamente proporcionais. Ora, pessoal, se o diretamente divide, o inversamente multiplica. Então fica A multiplicando C, assim como o B vai multiplicar o D, e assim tomada direta. Inversamente, A multiplica o C, B multiplica o D. Pronto. Thiago, e quando forem os dois ao mesmo tempo? O A e B se relacionam diretamente com C e D e se relacionam inversamente com E e F. Como é que vai ficar? Não muda nada. Diretamente, divide. Inversamente, multiplica. Como é que fica? O A com C diretamente, então divide, A com C, divide. Quando é inversamente, multiplica. Então vai multiplicar pelo E. Acabou. Só isso. Tá vendo como é fácil? O B diretamente com o D. Então, B divide o D diretamente. Como é inversamente, multiplica. Multiplica por F. Então tá aí, B diretamente com D, divide. Diretamente divide. E multiplica por F. Tá aqui o pontapé inicial para a sua questão. Só isso. Tá claro? Eu sei que ainda pode estar causando alguma dúvida. Vamos para a questão. Eu separei, de forma estratégica, uma de cada modalidade. A 21, que é diretamente, a 22, que é inversamente, e a 23, que é diretamente e inversamente. Fechado? Agora eu garanto tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Na questão número 21, ele diz assim: em um determinado banco, será dividido um prêmio de 2.400 entre os 3 funcionários que mais se destacaram no último ano. A parte que caberá ao funcionário é diretamente proporcional ao tempo de serviço. Volta. O que vai caber ao funcionário é diretamente proporcional ao tempo de serviço. Até aí tudo bem. Vamos completar agora o resto. Olha agora. Sabendo que o Tiago tem 3 anos de empresa, o Tiago, funcionário Tiago, tem 3 anos na empresa, o tempo dele. Grandeza, funcionário e tempo. Aí ele continua. Ricardo tem 4 anos, que é o tempo dele. Funcionário e tempo, diretamente. Funcionário Ricardo, 4 anos. Aí ele continua. E Daniel tem 5 anos na empresa. Daniel tem 5 anos na empresa. Ora, determine a quantia que coube ao funcionário que ficou com o maior valor. Eu quero saber o valor que o funcionário que conseguiu se destacar mais, tempo de serviço aí, vai ter
recebido. Eu quero saber qual foi o maior valor. Vamos lá, na hora de distribuir. Todo mundo consegue ver que quando eu junto o que o Tiago vai receber, com o que o Ricardo vai receber, com o que o Daniel vai receber, tem que dar R$ 2.400. Não é o que eu vou dividir. Então a soma tem que dar 2.400. Eles se relacionam de forma diretamente proporcionais. Bem, pessoal, quando eu disse que essa dica ia matar rápido a tua questão, eu disse que era rápido, mas era muito rápido mesmo. Enquanto teus concorrentes vão estar brigando com elas, demorando vários minutos na questão, enquanto você leva 1 minuto apenas para resolvê-la. Até agora, foi o enunciado. Se a questão deixou claro que é diretamente, como é que se relaciona essas duas? Divide. Então fica Tiago dividido por 3, que é o tempo dele. Ricardo dividido por 4, que é o tempo dele. Daniel dividido por 5, que é o tempo dele. Pronto, tá aí. Chegou aqui, eu montei uma proporção. O que é que todos vocês sabem? Que existe uma propriedade que foi vista na aula anterior, que é o truque para desmembrar qualquer estrutura dessa. Qual seria? A soma da parte de cima, Tiago mais Ricardo mais Daniel, a soma da parte de cima, está para a soma da parte de baixo, que seria o quê? 3 mais 4 mais 5. Aquela propriedadezinha, ó, o truque, ó, a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Quando eu chego nesse ponto, você vai ter Tiago está para 3, Ricardo está para 4, Daniel está para 5. Igual, quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é, pessoal, a soma da parte de cima? 2.400. Quanto é a soma da parte de baixo? 12. Ora, se em cima a soma está dando 2.400 e a soma da parte de baixo está dando 12, você já pode me dar o resultado dessa divisão. 2.400 dividido por 12, você vai ter o quê? 200. Tá aí, ó. Dividindo, 200. Quando você chega nesse ponto, pode comemorar. A questão acabou. Já era. Como, Tiago, que acabou? Como? Vem cá. T sobre 3 é igual a 200. Se você multiplicar em cruz, Tiago ficou com 600. Perfeito? R sobre 4 é igual a 200. Se você multiplicar em cruz, Ricardo ficou com 800. Ó, multipliquei em cruz, ó. 4 vezes 200, 800. Daniel sobre 5 é igual a 200. Se você multiplicar em cruz, Daniel ficou com quanto? R$1.000. E agora eu te pergunto, e aí? Qual foi a dificuldade? Tiago tem 600, Ricardo tem 800, Daniel tem 1.000. Se as grandezas eram diretamente proporcionais, quanto maior for o tempo, maior será o valor. Portanto, se o funcionário mais antigo é o que tem 5 anos, que é o Daniel, ele é o que vai ficar com o maior valor. E quanto seria o maior valor? R$1.000. R$1.000 seria o item B de bola como resposta correta. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro como trabalhar com grandezas diretamente proporcionais? Divide, ó, divide e resolve bonitinho, sem nenhuma dor de cabeça. Tá vendo como é fácil? Vamos passar agora para a 22, que ela fala de grandezas inversamente proporcionais. Tá beleza? Para deixar claro como é que funciona cada uma. Beleza. Olha a 22. O presidente de um clube de futebol resolveu dividir uma gratificação de 1.400 entre 2 melhores jogadores em certa partida, os 2 melhores jogadores, o A e o B. Se eu juntar o A com o B, eu vou ver que tem que dar o total que ele quer dividir, que é o 1.400. Continuando. De forma inversamente proporcional. Pessoal, ele deixou claro agora que é inversamente proporcional. Então, jogador recebe de forma inversamente proporcional ao número de faltas cometidas por ele no jogo. Ao número de faltas. Jogador inversamente proporcional ao número de faltas. Se o jogador A, o A, fez 5 faltas, o jogador B fez 2, ele pergunta qual a diferença entre o que coube aos jogadores. Bem, pessoal, o A fez 5 faltas, o B fez 2 faltas. Se vocês estão diante de grandezas inversamente proporcionais, quer dizer que quanto maior o número de faltas, menor
é o valor que ele vai o quê? Receber. Então, o A, por ter feito 5 faltas, enquanto o B só fez 2, o A vai receber menos do que quem? Do que o B. O B vai receber mais. Fechado? Então, como é que vai ficar agora a minha questão? Vamos lá. Se é inversamente proporcionais, eu faço o quê? Multiplico. Vai ficar A vezes 5, A vezes 5, igual a B vezes 2. Quando era diretamente, dividia. Inversamente, multiplica. Ó. O A multiplica pelo número de faltas dele, o B multiplica pelo número de faltas dele. Ô, Thiago, não gostei não. Eu gostava quando tinha aquele númerozinho embaixo, passou mais cima e embaixo. Mas tem, rapaz, tem. Olha como tem. Eu posso não pegar o 5 que está multiplicando, passar dividindo, o 2 que está multiplicando, passar dividindo. Eu vou ter o quê? A sobre 2 igual a B sobre 5. Eu agora tenho a parte de cima e a parte de baixo para você somar. Então, se você observar, ó, 2B, 5A, só multiplicar em cruz, ó, 2B, 5A, fechado? Então, A sobre 2 é igual a B sobre 5. E agora, eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Somar a parte de cima, A mais B, e dizer que está para a soma da parte de baixo, 2 mais 5. E comemorar. Por que comemorar? Porque a parte de cima dá quanto? 1.400. A parte de baixo dá quanto? 7. Então, o que é que nós teremos? A dividido por 2 é igual a B dividido por 5, que vai ser igual a quanto? 1.400 dividido por 7, 200. Com isso, quanto é que o A vai receber? Quanto é que o B vai receber? Vamos lá. Dividir, ó, a parte de cima e a parte de baixo, deu 200. Vamos lá. O A recebeu quanto? 2 vezes 200. O A recebeu 400. O B recebeu quanto? 5 vezes 200, recebeu 1.000. O B recebeu 1.000. Lembra do que eu havia dito? Que se elas forem inversamente proporcionais, o A, que faltou, que teve mais faltas, fez mais faltas, recebe menos, porque quanto maior o número de faltas, menor o valor que ele vai receber. Então, ó, o A recebeu menos do que o B. Então, o A tem 400 no bolso da gratificação e o B vai levar 1.000 para casa. Lembrando a todos que a soma dos dois tem que voltar a dar 1.400. Isso é fato. Beleza? Se não der, volte, porque você errou alguma besteirinha na questão. Bem, a questão perguntava a diferença. Pessoal, como ele quer a diferença dos dois, então você sabe que a diferença vai ser quanto? R$600. Por que R$600? Um recebe 400 e o outro recebe 1.000. Conclusão, eu tenho R$600 de diferença. Onde eu vou encontrar no item correto? O item B de bola. B de bola seria a resposta da questão de número 22. Uma de diretamente, uma de inversamente e rapidinho para uma que mistura as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Lendo a questão número 23. Uma empresa irá dividir 24.000 entre 4 funcionários, de forma diretamente proporcional ao tempo, funcionário tempo, diretamente e inversamente ao número de faltas. E inversamente ao número de faltas. Agora, cuidado. Ao número de faltas, mais um. Olha o finalzinho da segunda linha. O número de faltas, mais um. Não esquece disso. Diretamente ao tempo, inversamente ao número de faltas, mais um. Fechado? Aí ele continua. Quanto coube ao funcionário mais antigo, sabendo que Tiago trabalha há 6 anos e faltou... Cadê o Tiago? E faltou 2 vezes. Então aqui não fica 2, fica 3. Por que fica 3? Porque é o número de faltas mais 1, então fica 3. Bem, ele continua. Bruno, tempo, 2 anos. Nunca faltou. Então, 0 falta. Como é o número de faltas mais 1, aqui vai ficar apenas 1. 0, referente a ele não ter faltado, somado com 1, fica só 1. Aí ele passa. Depois, Kleber trabalha a 12. O Kleber trabalha a 12 e faltou 3 vezes. Então a gente vai colocar aqui 4, porque 3 mais 1 dá 4. Lembrando agora que o Daniel trabalha o quê? Há 10 anos. Daniel trabalha há 10 anos
e faltou apenas o quê? Uma vez. Ei, Thiago, pode ajeitar. Tu vai errar se tu fizer assim. Qual foi o meu erro? Ele está dizendo que ele faltou apenas uma vez e tu colocou só um aqui. Tá certo? Não. Se ele faltou uma vez, vai ficar 1 mais 1. Então aqui seria quanto? 2. Não esquece, é o número de faltas mais 1. Bem, pessoal, depois que tu montou, já era. Diretamente, divide. Inversamente, multiplica. Eu preciso da equação. Vamos montar comigo? Vamos lá. O t, por ser diretamente, divide com 6 e vai multiplicar porque é inversamente com 3. Igual. O b, por ser diretamente, divide por 2 e por ser inversamente, multiplica por 1. Igual. O c vai ficar o quê? Dividido porque é diretamente por 12 e vai multiplicar por quanto? Por 4 porque é inversamente. O d, por se relacionar de forma diretamente, divide por 10 e por ser inversamente, multiplica por 2. Então, qual é o próximo passo? Simplificar. 6 com 3, 4 com 12, 2 com 10. O que é que eu vou ter? T sobre 2 igual a B sobre 2 igual a C sobre 3 igual a D sobre 5. 3 com 6 fica 2, 4 com 3 fica 3, 2 com 10 fica 5. Perfeito? Então tá aí. Quando eu chego nesse ponto, o que é que vai acontecer? Eu vou somar a parte de cima e vou somar a parte de baixo. Tiago, B mais C mais D é igual a 2 mais 2 mais 3 mais 5. Eu sei que eu posso usar essa arma a meu favor. A soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Pessoal, quanto que tem que dar a soma da parte de cima? Tá lá, ó. 24 mil. 24 mil seria a soma da parte de cima, estando para a soma da parte de baixo, que vai dar quanto? Nessa brincadeira, ó, 8, 10, 12. Então a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Ao chegar nesse ponto, o que é que eu tenho? Tiago sobre 2 igual a B sobre 2 igual a C sobre 3 igual a D sobre 5, vai ficar igual. Quanto foi que deu essa divisão, pessoal? R$2.000. 24 mil dividido por 12, R$2.000. Quando você chega nesse ponto, eu preciso que você agora me ajude a terminar a questão. Bem, pessoal, eu tenho T sobre 2 igual a B sobre 2 igual a C sobre 3, D sobre 5. Eu sei que vai ser igual a 2.000, que é essa divisão. 2.000. Quanto que vai dar o valor de cada um? Vamos lá? O Tiago, 2 vezes 2.000. O Tiago ficou então com 4.000. O B será 2 vezes 2.000. Também o B ficou com 4.000. Quem vai ser o C? O C será a multiplicação de 3 vezes 2.000. Então o C vai ficar com 6.000. E o D, multiplica em cruz, ó, vai ficar com 10.000. Só para conferir que meus cálculos estão corretos, quando eu somar tudo isso, 10.000 com 6.000, com 4.000, com 4.000, observe que dá 24.000, que era o total que estava lá em cima. Então eu tenho 16, 20, 24, que era o total. Para marcar a resposta correta, ele pergunta quanto recebeu, quanto coube ao funcionário mais antigo. Pessoal, o funcionário mais antigo, eu tenho que olhar aqui no tempo, ó. 6, 2, 12, 10. Ora, o funcionário mais antigo é esse que está há 12 anos na empresa. Quem é o funcionário mais antigo? É o terceiro, ó. O terceiro. Então seria o C. O C é o funcionário mais antigo e a questão quer saber quanto foi que ele recebeu. Então 6.000 será a resposta correta que vocês vão estar encontrando no item C de casa como resposta da nossa questão de número 23, belíssima, relacionando tudo. Pessoal, essa videoaula ficou muito boa, muito bacana, para explicar diretamente, inversamente e diretamente, inversamente proporcionais. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula, que vai ser uma revisão geral do que nós discutimos no decorrer do terceiro módulo. Um forte abraço.